Então, voltando agora do intervalo, a gente vai estar vendo sobre processo. Pior que não, Saulo. IP público mesmo. Tem até IP fixo. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre processos, então. Nenhuma dúvida, então, como a gente já tinha pedido antes. A gente vai falar sobre processos. Processo, então, no kernel, ele gerencia os processos de forma bastante inteligente e a gente pode visualizar o status dele de forma muito rápida. Então, como eu coloquei ali, antes da gente continuar, a gente vai ter que entender o que é um PID. O PID ele é um número de identificação de um processo dentro do sistema. Isso quer dizer o quê? Eu quero saber o PID do meu Apache. Então, esses aqui são os números de identificação dos processos do Apache dentro do sistema. Então, a gente já sabe que tem 3 processos rodando relacionados ao Apache. Se a gente der um tree aqui, a gente pode... Opa, não é tree, PS tree. A gente vai ver aqui que o Apache ele tem 3... Deu uma notificação. Não. Parou de gravar? Não. O Apache ele tem 3 processos que estão rodando aqui. Em árvore, ou seja, esse processo é pai desse que é pai desse. A gente vai entender isso aqui. Então, esses 3 IDs são relacionados a esses 3 processos. Todo processo no Linux tem um ID vinculado a ele. Então, PDOF SHD. Então, os IDs vinculados aos processos do SSH. Também a gente tem que entender que todo processo tem um pai, exceto um processo. Vamos ver se alguém consegue me dizer qual é o processo número 1 do sistema. Qual o primeiro processo do sistema? O único processo que não tem um pai. Ninguém se arrisca? Com o PS3 a gente vê. Isso aí, Mazinho. O init, que no caso, nos sistemas com systemd, é o systemd. Ele é o primeiro processo a ser inicializado dentro do sistema. Todos os outros processos, eles são filhos do systemd ou do init, dependendo da versão do sistema que tu está rodando. Então, se vocês fizerem o comando aqui ps3, vão visualizar em forma de árvore que todos os processos são filhos dele. Beleza? Então aqui, como eu botei na apostila, todo o processo no Linux possui um pai. Com o uso do systemd, o processo pai com o PID 1 tem nome de systemd e não mais init. Ou seja, init é lá usando o systemv, que seria aquela versão que você usa o caminho todo de um serviço para estar rodando um comando de restart, stop, alguma coisa nele. E também a gente pode possuir diversos processos rodando simultaneamente na mesma máquina. Mas como a gente não tem, não existe um sistema 100% multitarefa, fica a responsabilidade do kernel processar uma fila. Quem já estudou alguma estrutura de dados em desenvolvimento, a fila é aquela que o primeiro item que entra é o primeiro que sai. Ou seja, se você fazer uma fila, todo
todo item que está à frente de uma fila é o primeiro a sair e também foi o primeiro que entrou. Então, existe uma fila de processos que serve para disponibilizar os recursos por um determinado tempo, e fica a responsabilidade do kernel gerenciar isso. Os estados do processo, a gente tem alguns tipos. D, morto, R de running, que está na fila de processos, o S que está dormindo ininterruptamente, ou seja, está aguardando o evento terminar, o T de parado por sinal de controle, o Z de zumbi, que ele terminou, mas não foi removido pelo processo pai, e também os processos podem ser listados com o comando PS, que pode receber alguns parâmetros, como o A, o U e o X. O A mostra todos os processos associados a um terminal. O U exibe o nome do usuário que iniciou determinado processo e a hora que ocorreu. E o X mostra os processos que não estão associados a terminais. Então, se eu rodar um PS -A U X, aqui estão eles. Esses são os nossos processos rodando na máquina. Aqui a gente tem o que? O user, o PID do processo, aqui o init tem PID 1, a CPU utilizada, a memória utilizada. Isso aqui eu já vou mostrar o que significa. O TTY é o terminal que ele está associado, ou seja, aqui o TTY1, o terminal PTS0, então tudo está associado a que mostra o TTY associado. O status, a hora que iniciou, e o tempo de execução, e o comando que foi executado, ou o caminho para o arquivo binário. Aqui eu vou dar só uma pincelada em cima dos processos, porque é um tema bem extenso e a gente está meio apertado em tempo. O VSZ, ali que eu falei que ia explicar agora, ele vai identificar o tamanho virtual de um processo. Já o RSS, ele identifica a quantidade de memória em uso em kbytes. A gente pode fazer algumas filtragens de processo usando alguns comandos. Por exemplo, o PS, esse que a gente utilizou agora. O PS-tree, que a gente usou antes para ver a árvore de processos. Então, o PS-tree mostra em árvore. Mas a gente pode usar alguns parâmetros nele, como o P, que ele vai mostrar o PID dos processos também. Então aqui, por exemplo, o System tem o PID 1, o Apache 606. Então isso é bem interessante. Digamos aqui que vocês identificaram que tem um processo estranho rodando dentro do sistema de vocês. Como... Deixa eu fazer aqui... Deixa eu fazer um comandinho aqui. Eu não vou instalar o PHP. Deixa eu ver. Não vou instalar o PHP para fazer esse teste. Não posso instalar apt install o PHP. Então, prosseguindo aqui só enquanto ele... Então, o P ele vai mostrar o PID do processo, o A ele vai mostrar o caminho completo do processo. A gente pode usar o pgrep também, que a gente usa expressões regulares, semelhantes àquelas que a gente usa no comando grep, que aí a gente pode buscar o processo com base em parte do nome dele, e ele vai retornar o PID. Então, o que a gente consegue fazer? Um pgrep, a gente quer saber o Apache. Então, a gente bota APAC, ele já retorna alguns PIDs.
mas se a gente quer saber o nome, a gente bota um "-l", ele vai retornar aqui os PIDs do Apache. Então isso é bem usado para fazer alguns scripts também. A gente pode usar esse pgrep. A gente tem o PDOF, que ele... Aqui não está correto, eu vou corrigir. O PDOF ele vai retornar o PID também de um Apache. PIDOF Apache. Só que ele só funciona se o nome for específico. Aí ele vai retornar aqui todos os PIDs de um processo. O top, ele vai fazer um monitoramento do sistema em tempo real. Só que eu aconselho vocês a instalarem o htop. Podem rodar apt install htop. Que o htop ele é mais interativo e fica mais organizado e é melhor de utilizar. E aqui com o htop a gente pode ver a CPU, a memória, a swap, quantos processos estão rodando, quantas tarefas, threads, running, o uptime do sistema. Aqui a gente pode navegar entre os processos. A gente pode abrir aqui um determinado processo e mandar finalizar ele usando F9, usando o sigkill, que é o 9 aqui. A gente já vai entender o que são esses sinais. A gente pode finalizar o processo, agora a gente finalizou o Apache. Só que como ele está rodando pelo systemd, ele identificou uma falha e restartou. Então são algumas coisas que a gente pode fazer dentro do htop, que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. É o PHP. Deixa eu ver se é o PHP-R. Echo teste. Opa, ponto e vírgula. Isso aí. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma swap é a memória virtual do sistema. Seria o arquivo de paginação lá do Windows, digamos. Então eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que é importante conhecer o que são os PIDs e quem é o processo PID de quem. Então aqui eu vou fazer um PHP. Digamos que eu sou um hacker que obteve acesso ao sistema de vocês, que está rodando um PHP lá. Deixa eu ver se ele vai funcionar assim. Tá. Menos LNV 8000. Opa. $8.000. Então aqui que eu vou fazer agora. Da minha máquina, eu vou dar um NC 192.68.3.100, porta 8000. Menos npt sudo. Deixa eu ver aqui.
que o meu Linux está em outra versão Netcat. Netcat Reverse Shell. Tá certo. LVP 3000, tá certo. Certo. Ah, tá aqui. NC menos LVT. NC menos help. Menos H. Listing VT. Beleza. NC menos LVT 800. Inverse host lookup. Menos P 800. Ah, faltou menos P. Beleza. 8080. Então aqui eu vou dar um telnet 9268.3.100. Porta 8080. PWD. ls. Comando não encontrado. Aqui. Esse comandinho que foi errado. Pá. O que tá dando errado aqui? Deixa eu pegar minha cola aqui. NC Reverse Shell. Isso aqui não é parte do conteúdo. É só um extra que eu queria mostrar para vocês. Ah, claro, eu fiz ao contrário aqui, claro. Então, tá certo. NC é shell reversa, tá certo. Eu fiz errado aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma conexão, um socket aqui na minha máquina. NC menos LVPT 8080. LPT. NC menos LPT. Azul L é de listing, por que ele pediu para passar em destino? Deixa eu ver. Quero saber o que é. LVP. Tá certo. LVT menos P8080. Sudo. Ele não quer funcionar. Agora foi. Então tá. Eu abri uma conexão aqui na minha máquina real. E agora eu vou fazer o quê?
Digamos que eu peguei lá um site PHP com uma falha de segurança que eu consigo rodar comandos no sistema. E eu vou rodar um NC. Eu vou ver que meu IP do sistema é o 35. Então eu vou me conectar ao 35 na porta 8080 e vou mandar para ele o /bin/bash. Ah, tá. Aqui ele não vai me avisar porque eu não botei o V. Então aqui ele estabilizou uma conexão com o meu servidor. Então eu consigo rodar comandos no meu servidor pelo PHP. Eu poderia fazer o que agora para identificar esse problema? Eu acessando o meu servidor, usando um PS3, -p, -a. Se eu verificar, deixa eu achar aqui, -p. Ele ia estar com o usuário do Apache, mas como eu não estou rodando com o Apache, ele não vai mostrar aqui. Mas ele estaria rodando com o Apache. Como eu rodei como root, ele não vai aparecer. Mas, como eu estou rodando com SSH, ele aparece aqui, ó. Que eu rodei o PHP com esse comando e ele gerou um novo bash. Isso é uma coisa estranha. Então isso aqui mostra para nós que tem um backdoor no nosso sistema e que ele foi gerado pelo PHP. Caso fosse rodado numa hospedagem de verdade, ia estar aqui com o usuário do Apache. Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Por que vocês têm que cuidar com esses processos. O que é interessante ver aqui, qual é o pai de quem, qual é o PID do processo. Por isso que é bem interessante de estar aprendendo essa parte, beleza? Então tá. O PPID significa o processo pai de outro processo. Por exemplo, o PPID do bash, aqui nesse caso, é o 9399. Então, é o processo pai desse outro processo. Então, aqui a gente pode também ver o nome do processo com o pgrep ali, como eu mostrei anteriormente. O PS3 para estar vendo a árvore de processos do sistema. O lsoff é bem interessante também. Eu não vou fechar aquela sessão. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou ter que instalar. apt install lsoff. O lsoff ele é bem interessante, que ele mostra diversos arquivos usados no sistema e também os usuários que estão usando aquele arquivo no momento. E as conexões também. Então, por exemplo, aqui tem muitas abertas. Deixa eu filtrar por conexão. lsoff-i, ele mostra só as conexões. Então, se vocês verem aqui, deixa eu encontrar. Apache, systemd, root. Então, olha essa conexão aqui. Que estranha. Isso aqui é aquela conexão reversa que eu fiz. E eu coloquei porta 8080, então ele reconhece como HTTP out, de alternativo. Então, eu tentei dar uma mascarada ali com a porta. Muita gente usa a porta 443 para fazer essas shell reverse, então é bom cuidar em Firewall, caso tenha feito. Então, aqui nos mostra aquela conexão reversa.
Então, o que está mostrando para nós? No Bash, o PID do processo 9400 com o usuário root tem uma conexão IPv4 e esse socket é o que? É a minha máquina, o 100, abriu uma conexão nessa porta e jogou essa conexão lá para minha máquina física. Eu fiz uma shell reversa. Eu fiz o quê? O servidor entregar a shell dele para o meu computador. Eu não abri uma porta no servidor, eu fiz o contrário. Eu abri uma porta na minha máquina e fiz o servidor se conectar a essa porta e me entregar o acesso. Então, Firewall geralmente não pega esse tipo de conexão. Então, não adianta vocês fecharem no Firewall esse tipo de conexão que ela vai funcionar de qualquer jeito. Então, mais uma dica interessante de segurança aí para os servidores de vocês. Então, como eu mostrei ali, eu posso fazer os comandos que eu quiser aqui, ó, pwd, por exemplo, ls, cd cat barra shadow barra etc barra shadow. Aí as senhas de root. Só rodar um brute force agora quebrar a senha de root. Fazer escalação de privilégio. Aqui eu faço o tendel que eu quiser. Então, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Que a gente consegue visualizar esse tipo de conexão por aqui. Ela não vai ser pega em firewall, a não ser que vocês façam um firewall de output. Mas, também, de novo, se eu uso ali uma porta 443, como é que vocês vão fechar conexões a portas 443? Aí não vai funcionar o apt update de vocês, porque não vai conseguir baixar repositório, vocês não vão conseguir baixar nada em HTTPS dentro do servidor de vocês, então vai ficar inviável. Vocês conseguem... A forma de mitigar isso realmente é tratando as permissões ali no PHP e nos outros serviços, mas como não é o foco da aula, e sim mostrar que o uso do lsoff para estar verificando esses sockets, então vocês conseguem verificar por aqui. Depende, o que tu diz ali como marcar, Wagner? Sim? 3.100 é o IP do meu servidor. É o da máquina que eu estou acessando agora. Não o da máquina do atacante. O atacante é o 5. Como assim mudar? Eu não sei se eles entenderam muito bem o que tu fez, Gabriel. O que o Gabriel fez foi mais ou menos assim. Imagine que eu sou o hacker aqui na minha casa. Eu tenho um IP válido aqui, público, no meu computador ou uma máquina aqui, sei lá. Um redirecionamento de porta também. Pode ser um... Eu peguei um IP aqui da DSL e aí eu consegui fazer um direcionamento de porta aqui para o IP do meu servidor e eu deixei um comando rodando aqui, ouvindo. É uma porta aberta para o mundo. O que o Gabriel fez, entre aspas? Bem, ele tinha um shell, ele tinha um terminal ali para fazer isso. Mas vamos supor que, sei lá, o cara do sistema X lá de provedor programou lá o sisteminha e tem uma falha lá no meio da programação deles. Os caras descobriram isso e foram lá e conseguiram fazer com que o PHP executasse aquele comando que o Gabriel deu no terminal. Então ele fez com que lá no sistema do cara se conectasse ao meu computador. Feito isso, ele fez a conexão reversa. Né? Então quem abriu conexão não foi o... Eu não fui lá tentar hackear ele na porta 22 do SSH. E sim o contrário, ele abriu uma porta aleatória, que pode ver ali, ó, 39.466, com destino à porta 8080 do Gabriel. Isso aí. Então,
Não, porque aqui é uma conexão de socket mesmo, então não vai ter como. Claro que teria como fazer proxy, VPN, diversas coisas aqui, mas aí fica mais complexo porque como tu vai escutar, tu ia ter que fazer algum redirecionamento nesses outros servidores também. Então poderia fazer um shell, um proxy ali com, não é bem esse o termo, mas com SSH, que seria um túnel. Então tu pode estar mascarando esse IP sim, mas é mais complexo e vai deixar rastro de qualquer forma. Então, basicamente isso. É isso aí que o Rudy falou, que eu fiz o servidor entregar o ouro pro bandido. Não o bandido foi roubar o ouro. Beleza? Vou dar um exemplo bem simples que acontece muito. O cara contrata uma hospedagem diferente do local, né? E ele faz lá uma programação com falha e o cara consegue executar alguma coisa lá e aí quando vê se você foi a hospedagem. É basicamente isso. É falha de programação. Então não tem como. Mas o Rude fez um servidor de hospedagem ali, todo pensando em segurança. O que eu vou pensar em segurança no servidor de hospedagem? Que o diretório do cara que está hospedando lá fique lá dentro. Por exemplo, o Gabriel conseguiu ver ali o barra etc Shadow ali, né? Lá dentro da hospedagem, que eu vou me preocupar, eu como cara criando o servidor de hospedagem, é que lá, sei lá, o usuário fica lá em barra home, José, e José é o dono dessa pasta, cara, lá dentro, se o hacker quiser fazer a festa, tá liberado, mas eu não posso deixar ele sair dali. Agora, se eu deixar ele sair dali, eu que tô pecando. Isso aí. E também não precisa ser necessariamente uma falha de com um comando de sistema mesmo. Pode ser diversos tipos de falhas que a gente consegue de uma falha passar para outra, que ela nos permite fazer esse tipo de ataque. Por exemplo, eu consigo infectar o log do Apache para injetar um código PHP dentro dele. Isso é muito fácil de fazer. E maior parte dos servidores vai ter como fazer. Só que não adianta eu infectar o log se eu não tiver acesso a ele. Então, se eu tiver acesso ao PHP, como abrir o log do Apache de dentro do servidor, aí eu consigo fazer com que aquele código PHP que eu injetei seja executado dentro do servidor. Então, de uma falha você vai passando para outra. Mas vamos voltar ao tópico aqui do curso, que o nosso tempo está curto. Então, aqui com LSOff, a gente consegue estar verificando os sockets abertos no nosso sistema. E também a gente consegue ver outras coisas, como lsoff-u root. Eu vejo todos os arquivos e todos os sockets que estão sendo usados como root. Não, Agnaldo, a gente não vai falar sobre chroot nesse curso. A gente então aqui, lsoff-u Gabriel, a gente vê todos os arquivos e todos os sockets abertos pelo usuário Gabriel. Então isso aqui é muito bom em debug para vocês saberem o que está acontecendo no servidor de vocês. Em caso que vocês suspeitem de alguma invasão, alguma coisa, vocês podem estar usando esse comando aqui para estar dando uma analisada no sistema. Então lsoff-u, "-i", como a gente falou, o htop a gente já viu. E agora a gente vai nos sinais. Então, os processos no nosso sistema Linux, eles podem receber alguns sinais na sua execução. E são esses sinais que vão determinar o estado que um processo vai fazer. Ou o que ele deve fazer em seguida, se mudar o estado, se manter. Então pensem que são comandos que vocês dão aos processos. Existem muitos e diversos tipos de sinais. Se vocês quiserem ver todos aqui, estudar cada um, deem um Q-L. E aí joguem cada um desses aqui no Google que vocês vão saber bem o que cada um faz. Mas a gente vai aqui para os principais. O sinal 1, o SIGHUP, ele faz que o processo ele recarregue
todos aqueles arquivos de configuração. Por exemplo, a gente tem aqui, eu vou matar esse processo aqui, que eu não quero mais esse hacker me bisbilhotando. Então aqui a gente tem /etc, Apache 2, apache2.conf. Esse é o arquivo de configuração do Apache. Ele carrega esse arquivo quando ele inicia o processo. Esse SIGHUP ele vai fazer o quê? Vai forçar ele a recarregar o arquivo de configuração. A gente tem também o 9, que é o SIGKILL, que ele mata o processo sem aguardar finalizar a transação. Vocês têm que tomar muito cuidado com esse kill aqui, porque pensem, imagina que vocês vão dar esse kill -9, digamos, esse sinal 9, dentro de um processo de um banco de dados. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar correndo o risco de estar corrompendo o banco de dados de vocês. Então, como o processo não vai finalizar e não vai fazer toda a tratativa necessária, vocês correm fortemente o risco de corromper o banco de dados. Já o SIGTERM, ele vai finalizar o processo depois que for finalizada a transação ou operação. Então, o term, que é o 15, vai aguardar finalizar. O 9 é como vocês pegarem o computador de vocês, pensem que o computador é um processo. Vocês vão lá e tiram o processo da tomada. Então, o 9 vocês não vão estar dando chance dele terminar. O SIGCOUNT, ele, que é o ID 18, ele tira o processo da pausa. Já o 19, ele pausa o processo. Então, aqui, o que isso quer dizer? Sabe lá quando vocês utilizam o kill -9? O kill, o que ele é? É um comando para vocês estarem informando sinais aos processos. Ou seja, o kill -9, vocês vão estar dizendo para o processo que agora ele está recebendo o sinal 9, que é o kill, o SIGKILL. Caso vocês derem o kill -1, vocês vão estar dando um SIGHUP, vai estar forçando ele a recarregar os arquivos de configuração. Então, o comando kill ele não serve só para matar um processo, ele serve para informar todos esses sinais aos determinados processos. Então, como eu botei aqui, o kill -9, ele vai estar matando processos. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou deixar dois terminais abertos. Aqui. Então, aqui. Num deles, eu vou abrir o Vim. E no outro, eu vou dar um PS-AUX, que a gente já viu, e eu vou filtrar por Vim. Aí a gente viu aqui que o ID do nosso processo do Vim é 9584. O que acontece se eu der um kill -9 no 9584? Morto. Podem ver aqui. Morreu o meu processo. Então aqui ele não deu nem chance de ser finalizado. Vou abrir o Vim. Vou mudar aqui. Aqui vai ser 9593. E aqui eu vou botar um 15. Aqui ele já finalizou o processo. Podem ver até que a forma visual no terminal foi diferente. Ele limpou a minha tela. Ele não simplesmente matou meu processo. Agora meu processo foi terminado e não morto. Então essa é a diferençazinha do 15 para o 9. Beleza? Cadê? A gente também pode retornar o kill -9 no retorno de um PIDOF. Então, lembra aquele comando PIDOF que a gente aprendeu? Então, se a gente der um PIDOF, Vim. Aí está o PID do Vim. No Linux aqui a gente pode fazer o seguinte. Se a gente colocar um cifrão e parênteses, a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar retornando aqui para o terminal o retorno de um outro comando. Então, se a gente der um PIDOF Vim, primeiro vai ser executado o PIDOF Vim,
o retorno dele vai ser colocado aqui no menos 9. Então, aqui, na verdade, vai vir 9601. Então, a gente pode fazer isso aqui com comando. Então, aí o que vai acontecer? Vai matar o nosso vim. É a forma mais prática de fazer isso? Com certeza não. Então, a forma mais prática da gente fazer isso é usando o pkill. Pensem como uma fusão do pgrep, de pgrep, vim, que a gente retorna o ID de um processo, com o kill. Então, você faz a fusão dos dois e tem o pkill. Pkill vim. Então, aqui você pode matar o processo pelo nome dele. Então, fica mais simples. Então, fica muito mais simplificada. E também a gente pode usar o kill-all, que ele, diferente do pkill, ele precisa que seja passado o nome exato. Isso significa o quê? Que o pkill, a gente não precisa passar o nome completo. Ó, se a gente der pkill vi, ele mata. Mas se a gente der um kill-all, ele não mata. Se a gente passar o nome completo, ele mata. Então, tem essa pequena diferença entre os dois. A gente também pode fazer processos em primeiro e segundo plano. Isso significa o quê? A gente vai ter o vim. Agora, digamos que eu estou aqui usando o vim, escrevendo meu texto, e eu preciso minimizar o vim. Mas como a gente vai minimizar no terminal? É possível? Sim, é possível. A gente aperta a tecla Ctrl Z. E aí podem ver aqui que o vim foi parado. Mas ele está como se fosse minimizado, ele está em background. Então a gente consegue retomar a execução desse vim sem nenhum problema. Como a gente faz isso? A gente usa o comando fg. Só que a gente pode verificar primeiro os jobs que estão rodando em background. O vim é o número 1. A gente só tem 1, então a gente faz o quê? fg 1. fg de quê? Foreground. O background seria a parte de trás do sistema, que está rodando por baixo dos panos, e o foreground seria aquela parte que a gente está em tela, está visualizando. Então, se a gente fazer o comando fg1, a gente está mandando o processo que está em background com ID 1 de volta para foreground. Então, o vim volta a executar. Caso a gente minimize aqui, digamos minimize, que não é bem o termo, mas para quem vem do Windows, e não queira mais utilizar ele, a gente pode dar um kill também. Só que o kill aqui, ele foi de forma diferente. A gente usa um porcento. O porcento, ele está referenciando aqui que o ID de um processo em background, ou seja, kill porcento 1, ele vai matar o vim. Aí se a gente der um jobs de novo, ele está morto. Tem um comando bem interessante, comando não, uma forma de usar os comandos bem interessante. O que aconteceria se eu desse um ping 8.8.8.8 e mandasse para foreground, para background, desculpa. Parou o ping. Agora se eu der um fg1, voltou o ping. Ctrl Z, parou. FG, voltou. Então a gente consegue pausar e voltar o ping. Só que a gente pode fazer de uma forma bem interessante também, que seria o quê? A gente rodar ele ainda em background. Então a gente deixa o ping rodando, manda para background e vocês podem ver aqui que ele está parado. Então, tem como eu deixar ele em background, mas deixar ele rodando em background? Tem como. A gente dá o comando BG. O FG ele roda em foreground e o BG ele roda em background. BG1. Olha que loucura vai ficar meu terminal.
ele está rodando em background, ele está me retornando em tela, mas ele não está travando o meu terminal. Ó. Ele só está me retornando comando em tela. Se eu der um clear, ele vai limpar a minha tela. Só que agora fica de uma forma bem louca. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar, então, o processo, porque eu não quero que ele fique atrapalhando o meu terminal. Então vocês podem ver aqui, ó, que enquanto eu digitava o kill, o KI ficou aqui, os L's ficou aqui, o menos aqui, o 9 e o porcento 1. Assim como eu botei aqui nos slides. Então, os processos podem ser tanto colocados em background quanto foreground e podem estar sendo executados tanto em background quanto em foreground. A inicialização do sistema agora. Alguma dúvida em relação a processos? Não? Vamos tocar então. Quando a gente liga o computador, é feito um processo de inicialização do sistema. Quando eu ligo o computador, o computador inicia BIOS, que vai ser aquele microsistema, digamos, responsável por chamar lá a MBR e fazer o controle dos dispositivos de hardware. Ele vai chamar a MBR, que é o Master Boot Record. Então, digamos que é aquela parte que vai ser inicializada do dispositivo de armazenamento. Ela vai apontar para onde? No caso do Linux, para o grub. O grub ele vai ser o gerenciador de inicialização do sistema. Nele lá que vai ter, você vai escolher o kernel que vai ser utilizado, caso esteja um dual boot, qual sistema vai estar sendo utilizado. Então no grub, a partir dele vai ser iniciado o kernel do Linux, com base na escolha dentro do próprio grub. Depois do kernel, a gente vai ter a inicialização do init ou do systemd, no caso de sistemas que utilizem systemd. Do systemd vai passar para o gerenciador de login e para o desktop environment, que seja ele o GNOME, o KDE, o LXQT, o XFCE, então diversos tipos de environments diferentes. No padrão do systemv, o primeiro processo inicializado é o init. E o systemv ele possui 8 run levels diferentes. No systemd, que hoje também é um gerenciador de sistemas de serviço do Linux, ele tem uma capacidade maior de paralelização, onde os processos são iniciados de forma automática e mais eficiente. Então, o systemd hoje ele substitui o systemv. Os sistemas mais atuais vêm com o systemd por padrão. No systemv, a gente tem alguns run levels diferentes, que são 7. O run level 0, ele desliga a máquina. Então, se vocês irem no Linux de vocês e digitarem init 0, vai desligar a máquina. O 1, ele vai iniciar em modo single usuário, com root. De 2 a 5, ele vai trabalhar com modo multi-usuário. Ele não vai fazer distinção do modo texto ou gráfico. O run level padrão no Debian é o 2, ou seja, quando vocês estão iniciando o sistema, é como se vocês estivessem dando o comando init2. E ali do 2 ao 5 vocês conseguem fazer algumas modificações para estar personalizando, que não é indicado caso não saibam bem o que estão fazendo. O 6 é do reboot. Então, se vocês irem ali no terminal e digitarem init6, vai rebootar o sistema. Os scripts de inicialização do sistema são o quê? Que o sistema do systemv ele vai agrupar todos os scripts de inicialização do sistema lá em /etc/init.d e criar links simbólicos para os diretórios de cada run level. Ou seja, aqui em cd/etc/init.d, aqui tem os serviços, que eles podem ser tanto rodado comandos como restart,
Apache 2. Pode restartar, pode fazer diversas coisas diferentes. Ações, no caso. Pode dar um restart, um start, um stop, um status. Só que aqui eu estou usando o systemd. Só que ele, por retrocompatibilidade, ainda funciona dessa forma aqui. Até vocês podem ver aqui, ó, via systemctl. Então ele aqui é uma retrocompatibilidade, porque aqui eu estou usando o systemd no Debian 10, o systemd é o padrão, um systemctl. Vamos passar para o próximo. Então, os run levels, eles ficam aqui em /etc. rc.runLevel. Então, run level 0 fica nesse diretório, o 1 fica nesse, o 2 nesse, e assim por diante. Então, se eu acessar o rc0, era um ls, podem ver que aqui na frente de cada serviço tem um K. O K, o que ele significa? Kill. Então, sempre que a gente tem um init 0, ele vai matar todos os nossos processos. Por isso que tem um K na frente. Então, aqui fica o quê? O processo de desligamento da máquina de vocês. Então, sempre que vocês vierem aqui em desligar, isso aqui é o que vai acontecer. Ele vai matar o Apache, AltFS, o Exim, MDADM, Networking e assim por diante. Então, ele vai matar todos os processos no sistema. Já o init2, que são o RC. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem que eu estou tentando fazer o conteúdo caber no dia. Ele vai ter o quê? Um S, o start, ele vai iniciar o Apache, aqui ele vai matar o Apache HT Clean Cache. Ele vai iniciar o Apache 2, iniciar o Bluetooth, o Chrome, o Exim. Então aqui é tudo que ele inicia com o sistema. Por isso o S. Isso no padrão systemv. Já no systemd, é feito com alguns links simbólicos para alguns targets. Então, o systemd, quando é responsável por iniciar ou supervisionar um arquivo, todo o sistema, ele vai se basear em conceitos de unidades. Cada unidade é formada por um nome e um tipo, e possui um arquivo de configuração correspondente. O que isso significa por trás dos panos? Que aqui em /etc systemd, system, eu vou ter os arquivos de target, como os... deixa eu ver aqui um exemplo. Aqui tem alguns diretórios. Por exemplo, o SSHD. Esse aqui é o arquivo responsável pelo serviço da SSH. Então aqui eu tenho a unidade, com a descrição dela, e a documentação. Ela vai iniciar, depois de ser inicializado o meu target de network e de auditd. Aqui eu não vou explicar todos os parâmetros, porque isso aqui é bem mais avançado, mas aqui vocês podem entender, por exemplo, o quê? Que toda vez que falhar o meu processo, ele vai ser restartado. Deixa eu ver alguma outra coisa interessante. Que ele vai, quando ele for terminado, vai ser matado o processo. Então, são alguns parâmetros pro serviço funcionar. Isso aqui, caso vocês queiram rodar um script de vocês como um serviço, vocês podem criar um arquivo desses aqui e estar gerenciando o teu script como um serviço. Vai funcionar sem problemas. Inclusive, eu uso isso e não tem problema. Aqueles run levels diferentes que eu mostrei, que são de 0 a 7, aqui no systemd a gente vai ter do 0 ao 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, multi-user. Não é aqui, cd, 2 pontos, cd sysinit. Então, deixa eu ver, run level, target.
Ah, claro, ele vai estar em /lib. cd /lib /systemd /system. Aqui vai ter os meus run levels. Então aqui, por exemplo, o meu run level 0 ele é o de desligamento do sistema. O meu run level 1 é aquele de monousuário, o 2 de multiusuário. Alguém já pensou alguma maldade que dá pra fazer com esse arquivo? Porque eu pensei. Tá quase acabando o slide. Alguém já pensou uma maldade? O Saulo falou ali que ele testou e o init 0 funciona. Ainda bem que não disse uns outros comandos aqui que vocês podem testar, né? Porque senão podia dar problema. Esse que eu vou mostrar agora, não tentem fazer nas suas máquinas em produção. Eu vou repetir mais uma vez. Não tentem suas máquinas em produção. Mais uma vez. Não tentem nas máquinas em produção. Beleza? Tá. Eu fiz um snap aqui da minha máquina. Por quê? Eu vou iniciar o meu sistema. Vocês lembram qual é o primeiro processo que é inicializado no nosso Linux? O init. Qual o run level padrão que ele vai nos chamar? O 2? E se eu mudar? E se eu mudar o run level padrão de inicialização do sistema? Para 0, por exemplo, que é o de desligar a máquina. O que vocês acham que acontece? O sistema nunca mais vai iniciar. Literalmente. Então, se eu der um cd /lib /systemd /system, aqui eu vou ter meus run levels. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um rm no meu run level 2. Eu vou dar um cp no meu run level 0 para run level 2. Só isso? Sim. Só isso. Dá um reboot. Cadê minha VM? Ó, minha máquina vai iniciar. Vai chegar no grub. Vai iniciar o kernel. Vai chamar o init. Deixa eu ver o que faltou fazer. Eu vi ter faltado alguma coisa. Deixa eu ver. /lib /systemd /system. ls -lh. Ah, tá. rm run level 2. Eu vou fazer o que? ln-s, criar um link simbólico, porque eu preciso referenciar o meu arquivo. Eu não posso copiar ele. Então eu vou referenciar para o 2. Deixa eu ver se agora foi certo. Então vocês não copiam. Quando forem fazendo no computador dos colegas, assim, vocês fazem um link simbólico. Reboot. Agora sim. Iniciando a máquina.
Ué. Dois, três, quatro. cd barra lib barra system barra system. O run level 2. A não ser que o meu run level padrão não esteja o 2. Deixa eu ver aqui. Run level 2. Tá correto. Inclusive, acho que eu botei no slide, não. Risk target, multi-user, tá correto. ls menos lh. Vou fazer isso pro 13 e o 4. Ah, sim. Tá aqui. Run level do systemd, se eu não me engano, vai ser o 5. É por isso aqui. 5. run level 5. Reboot. Ah, não é possível que eu iniciar de novo. Alguma coisa que tá faltando. Deixa eu ver aqui. O Debian é bem bom. Em outros sistemas, ele ia estar aqui em etc, teria um arquivo init. Um arquivo init aqui. Em outros sistemas. No Debian realmente não vai ter esse arquivo de init. Ó, como vocês podem ver, não tem. Então, barra lib, barra systemd, barra system. ln, ls-lh. Então, vamos fazer o quê? Fazer um rm. Run level. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixei só o 0. Vou remover o 6 também. Agora é de braba mesmo. Vou fazer um ln-s, um link simbólico, do run level 0 para run level G1. Vou fazer em ordem assim mesmo. Então, substituir agora todos os run levels. Opa, não funciona no link simbólico. Deixa eu ver se com chaves funciona. Também não. Então vamos fazer um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora todos os run levels são targets de desligamento.
Certo, então vamos dar um reboot. Agora não está funcionando. Eu fiz esse teste ontem mesmo. Que geralmente ele tem um arquivo aqui em /etc, que é o init_tab, mas ele não tem nesse caso. Então, cd /etc /init.d, tá aqui. Será que ele está usando o RC aqui? /lib /systemd /system. Deixa eu lembrar aqui o arquivo. Se tinha mais algum que eu mudei. Ah, sim, sim, sim. E agora? Morreu. Em outros sistemas é mais fácil fazer. No Debian ele complica um pouquinho. Em outros sistemas ele tem aqui /etc /init_tab. Que no Ubuntu ele não tem também. Mas em alguns sistemas ele vai ter esse init_tab. Aí vocês... Não dá para arrumar mais depois que faz isso? Depende. Aqui eu vou conseguir porque é um snap. Eu fiz um snap da máquina. Então eu posso restaurar ela. Já no caso de uma máquina real, vocês iam ter que bootar com CD de boot ou com pendrive de boot e fazer uma restauração manual do sistema. Aí vocês iam ter que identificar que foi esse problema que ocorreu e aí ir lá e restaurar manualmente os arquivos que foram alterados. Então seria uma forma bem manual de recuperação. Então, só para vocês compreender a forma que acontece aqui. Agora ele está iniciando normal. Então, só para mostrar agora de uma forma mais rápida, recapitulando. /lib /system d /system. Aqui é que o que acontece? Eu não me lembrei aqui que ele tem esse multi-user e o graphical. Então, o multi-user é para onde aponta todos esses run levels aqui. Então, é só eu alterar o multi-user. Então, o que eu faço? rm, fazer um cp multi-user para multi-user.backup. Eu vou dar um ln-s. Aqui eu vou usar
o power off target para multi-user.target, que eu tenho que dar um rem no multi-user primeiro, e agora eu faço um link. Então, ó, todos os run levels padrões apontam para o multi-user, mas o multi-user eu apontei para o power off. Reboot. Era esse bendito arquivo. Que cada sistema vai ser diferente. Aí, então, vocês têm que compreender o funcionamento do sistema por baixo dos panos para estar entendendo o que vai acontecer. Ó, não inicializa mais o sistema. Beleza? Alguma dúvida em relação à inicialização do sistema? Script, não sei te dizer se tem. Dá para fazer, mas aí tu vai ter que dar permissão de root nesse script. Então, é sempre bom tomar cuidado com os scripts que saem executando. Voltando aqui então. A gente tem alguns tipos de unidade. Eu não vou explicar todas elas aqui, porque já entraria numa parte muito mais avançada da inicialização do sistema. Então, seriam partes como, seriam as unidades. Temos o service, que é o tipo mais utilizado, que seria o padrão, que seriam aqueles serviços que a gente pode interromper, inicializar, reiniciar, é o mais utilizado. A gente tem o socket, que ele pode ser um socket para um sistema de arquivos ou para rede, e possui uma unidade tipo service correspondente. Então, são para serviços com socket. Temos os devices, que eles pertencem a uma árvore de dispositivos. Mount, que a gente pode fazer um ponto de montagem como serviço. Um auto-mount, que a gente pode fazer a montagem automática de um sistema de arquivos também, usando o systemd. Target e snapshot. Eu não vou explicar essas outras, se vocês quiserem dar uma olhada aqui na apostila, vai ter toda a explicação delas. Também vocês podem olhar a documentação do Linux, mas como essa é uma parte já bem mais avançada, eu não vou entrar nessa parte para a gente estar dando sequência ao nosso conteúdo. Em questão de gerenciamento de serviços, com o systemv, vocês têm que passar o caminho absoluto do arquivo, correspondente ao script de gerenciamento do serviço, que aqui no caso seria... Deixa eu iniciar aqui o snap. Mas eu posso mostrar aqui na minha máquina, mas vou esperar aqui iniciar o sistema. Então aqui, para fazer a inicialização num serviço usando o systemv, a gente tem que entrar em /etc, /init.d, o serviço, apache 2, e aqui a gente pode estar rodando os comandos como status. Se eu não me engano, aqui no systemv não tem o status. Aqui funciona porque a gente está usando via systemd. A gente conseguiria aqui rodar o quê? Um restart, um stop, um start, para estar restartando, parando ou inicializando um serviço. Então, aqui no systemv a gente consegue utilizar esses comandinhos aqui. No systemd, a gente não passa caminho de arquivo, a gente usa o systemctl. Então, a gente vai estar usando o systemctl, a ação que a gente quer fazer, no caso um restart, e qual o serviço. Aqui vai ser o Apache 2. Então, por exemplo, um systemctl status Apache 2. Esse é o padrão do systemd. E sempre deem preferência para usar systemctl,
que é a forma atual de se lidar com serviços. Então a gente pode utilizar aqui um restart, ele vai reiniciar o serviço. A gente pode dar um stop ou um start para estar inicializando. A gente pode também usar um enable. O enable ele vai fazer o quê? Ele vai estar dizendo que o meu serviço ele tem que sempre ser inicializado com o sistema. Então você vai estar habilitando o serviço a inicializar com o sistema. O disable faz absolutamente o contrário. Então vai estar desabilitando o serviço na inicialização do sistema e ele não vai iniciar junto no boot. Então aqui eu deixei alguns comandos que podem usar no systemd. E aqui eu deixei de brinde um arquivo, como ficaria um arquivo, para vocês estarem criando o próprio serviço de vocês. Aqui no caso, esse aqui é de um bot que eu tenho, feito em Python, que eu desenvolvi em Python, que eu rodo ele como serviço. Então, se eu der lá um systemctl start bot, ele está startando o bot. Se eu não enable, ele habilita e eu consigo lidar com o meu bot via systemctl. Ele roda como um serviço na máquina e sempre que ocorre uma falha no meu bot, ele reinicia na hora. Então, o meu bot nunca para. Ele sempre é inicializado depois da rede do computador. O tipo dele é simples e o user que ele roda é o bot. Aqui uma descrição, pode colocar também. E ele vai sempre inicializar no multi-user, ou seja, naquele run level 2. Então, no run level padrão, ele inicia. Caso eu inicie ele em modo de recuperação de sistema, o sistema em modo de recuperação, o bot não é inicializado. Então, eu deixei aqui de brinde essa configuração, eu não tinha programado para o conteúdo, aí eu deixei aqui para vocês. Que aí, caso vocês desenvolvam um script indiferente da linguagem que seja, vocês conseguem rodar eles como um serviço. Alguma dúvida? Qual a diferença do restart do systemd e o service restart Apache? Tá. O service ele é para o systemv, ou seja, lá aquele padrão que era utilizado lá no Debian 7, por exemplo, que você passa lá o /etc init.d. Então ele é um gerenciador de serviços mais antigo. O systemd ele é o mais atual. Só que por baixo dos panos ali, até se vocês rodarem aqui no Debian 10, no /etc init.d Apache 2 restart, Apache 2. Vejam que ele já vai dizer aqui, ó, via systemctl, não está rodando um systemv aqui, ele está tendo uma retrocompatibilidade de comando, mas aqui quem está rodando é o systemd, porque no Debian 10 é utilizado o systemd, não o v. Então se eu der aqui um service restart, não, service Apache 2 restart, ele vai utilizar aqui o systemd também, porque é o padrão utilizado no sistema. Isso aí, comando legado. Mais alguma dúvida? É esse tutorial aqui que o Rudy colocou também. Podem utilizar ele. Aqui no caso foi utilizado um Fire de exemplo. Alguma dúvida? Essa última parte eu tentei passar um pouco mais rápido, como vocês podem perceber, para a gente estar terminando logo o conteúdo. Nenhuma dúvida então? O que vocês acham? Eu tenho aqui
que vai ser a próxima aula, Gabriel? Logs e gerenciamento de disco. Eu tenho aqui uns 12 slides sobre logs. Vocês acham de boa passar esses slides agora? Fica a critério de vocês. Eu acho que seria interessante para na quarta-feira a gente só passar gerenciamento de disco, que deu 40 slides só de discos. Então, caso vocês não queiram ou não possam perder mais uns 20 minutinhos hoje, perder não, porque vai ser em estudo, né? Gastar mais uns 20 minutinhos. Vamos pela maioria aí, deixa eu ver. Bora pra sair, perder não, bora. Sem problemas. Beleza, todo mundo concorda aí. Qualquer coisa vai ficar gravado também, se o pessoal quiser rever depois. É uma parte bem rápida, que é só falar mais sobre os logs do sistema. Então vamos lá, não vamos enrolar muito. Então, o que são logs? Os logs no Linux, eles vão nos fornecer um histórico de todos os eventos que acontecem no sistema, com o kernel e as aplicações. Todo bom administrador de sistemas Linux, ele tem que saber usar os logs como aliados para estar trabalhando na solução de problemas. Sempre que ocorrer uma falha no sistema, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar os logs. Então, todos os logs do sistema, todos não podem ter alguns diretórios à parte ali, mas a maioria vai ficar em /var/log. Então, se a gente acessar aqui cd/var/log, vão estar os logs do sistema. Então, por exemplo, o auth-log, que é o log de autenticação do sistema, dos daemons do sistema, debug, fail log, kernel log, que são logs do kernel, messages, syslog, user. Então, todos esses arquivos são referentes a logs do sistema. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o auth-log, ele vai estar todos os logs referentes à autenticação do sistema. Aqui a gente pode ver, por exemplo, as tentativas de logins, tanto sucedidas quanto falhas. Lembra que numa aula que a gente filtrou esse log por falhas de login? Então, se a gente quer ver todo mundo que está tentando se autenticar no nosso sistema, ó, eu vou errar aqui algumas vezes a senha. E se a gente der um tail no auth-log, podem ver que aqui veio um failed, ou seja, falhou a senha para Gabriel vindo do IP tal no SSH. Então, caso a gente quisesse filtrar por failed, a gente poderia fazer um grep. Então aqui vai sempre chegar os logs de autenticação. Se for sucedida, vai ficar nesse arquivo também. No log kern, ele vai ficar armazenado todos os logs relacionados ao kernel do sistema, ou seja, ao núcleo do sistema operacional. Dispositivos de hardware, dispositivos físicos, todos eles são responsabilidade do kernel, o gerenciamento. O syslog são as informações gerais do sistema. Então, todas as informações das atividades que ocorrem no sistema vão ser gravadas nesse arquivo. O bootlog fica todas as informações relacionadas à inicialização do sistema. Todos aqueles processos que forem feitos durante o boot vão ficar aqui. Então, se ocorrer alguma falha durante o boot, vocês podem dar uma olhada nesse arquivo aqui que vai estar armazenado nele. O mail.log fica armazenado os logs de servidores de e-mail. Então, caso você tenha um servidor de e-mail rodando, esteja dando algum tipo de problema no envio, recebimento, alguma coisa relacionada a e-mail, vocês podem dar uma olhada nesse arquivo. No dmesg ficam armazenados os logs referentes a drivers de dispositivos. Não é necessário dar o comando cat/var/log/dmesg necessariamente. Se você simplesmente
digitar dmesg, você vai ter acesso a ele sem problema nenhum. Então aqui fica um acesso direto. Por exemplo, dmesg pipegrep ty. Então são os consoles do seu computador. Então aqui seria, por exemplo, para ver um cabo console conectado, alguma coisa do tipo, pode usar um dmesg. O /var/log/cron vai armazenar todos os logs das tarefas crons, ou seja, quando iniciou, se falhou, o que falhou. Então, se está dando algum problema em alguma tarefa cron, vocês podem dar uma olhada nesse log aqui. O fail log, ele vai armazenar somente as informações sobre falhas de autenticação. Então aqui eu botei alguns comandos como o dmesg, aqueles que a gente viu as mensagens de hardware, e o last log, ele informa os últimos logins. Então se a gente rodar o comando aqui last log, ele vai estar nos informando quando foi a última vez que um usuário logou. Por exemplo, o Gabriel, ele logou no IP. O último IP que ele logou foi esse aqui, nessa data. Então, se tu quer ver se aquele colega ou alguém, algum funcionário, logou no servidor em tal hora, caso tenha alguma suspeita de alguma coisa, ela last log. Caso não queiram ver os que nunca logaram, egrep -v nunca logou. Eu não tenho a tua apresentação, tu tem o last só? O last, acho que ele tá ali, mas um pouco mais pra frente. O last aqui, ele também vai aparecer todos os últimos eventos aqui do usuário e do sistema, se eu não me engano. Tem aqui... Não tá. Não tá no cronograma. Então, o last, caso fique em dúvida, mostra a listagem dos últimos usuários autenticados. O last, então, o Gabriel logou do IP 3.5 no dia 21 de dezembro, às 22h33, e continua logado. E aqui pode ver, por exemplo, as outras vezes que ele logou, e aqui, por exemplo, crash, ou seja, quebrou. Então ele não deslogou de uma forma tradicional, quebrou o terminal. Aqui, por exemplo, foi por reboot, que reinicializou o sistema. Então no last vocês podem visualizar também esses logs de usuários. Deixa eu verificar aqui. Tá. A gente tem também no Linux o rsyslog como servidor de logs. A gente pode nele configurar os logs locais e também receber logs remotos ou enviar nossos logs para servidores remotos também. Então a gente consegue configurar o rsyslog no arquivo /etc /rsyslog.conf e nele a gente faz toda a configuração. Se a gente quer receber logs, se a gente quer enviar logs, tudo a gente faz por ele. O rsyslog ele vai agrupar nossos logs baseado em facilities, ou traduzido para o português, facilidades. Quando você define uma facility num log, tu está categorizando ela por grupo de recurso, ou seja, algumas facilities aqui. Auth e authpriv são mensagens provenientes de eventos relacionados à autorização e segurança. Daemons, que são mensagens provenientes de daemons, que são serviços. Local 0 e local 7 reservado para uso local. News vai ser mensagens provenientes de subsistemas e notícias da rede. FTP, o próprio nome já diz. LPR vai ser de impressão. Syslog são mensagens relacionadas a syslog. Cron, mensagens relacionadas a cron. Kern, vindas do kernel.
mail, vindas de servidores de e-mail, user, mensagens provenientes de programas do usuário. Então, os próprios nomes das facilities já descrevem o uso delas. A gente tem também níveis diferentes de importância de um registro, ou seja, alguns níveis são mais importantes que outros. A gente pode, inclusive, fazer com que alguns sejam ignorados. Alguns níveis são emerg, é uma condição de emergência, ou seja, é um log importante. O alert é uma condição que precisa de intervenção imediata. O crit é uma condição crítica no sistema. O where é um erro, o warn é um aviso, um notice é uma condição que pode exigir uma atenção, o info é apenas uma informação e o debug são apenas informações do sistema. Então aqui eles estão em ordem de prioridade, quanto mais para cima, mais crítica é a falha por esse nível, e quanto mais para baixo, mais informativo é o log. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu finalizei aqui a explicação do log. Aqui seria uma parte de configuração do rsyslog. Então, aqui a gente vai configurar um servidor de log para estar recebendo e enviando logs remotos. Deixa eu fazer aqui a configuração e inicializar minhas máquinas. As duas estão rodando. IPA. Aqui é o 6. SSH. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar esse meu Debian Lab para estar recebendo meus logs remotos do Debian Aula. Deixa eu ver uma coisa aqui. -rf Debian Aula e Debian Lab. Tá. Que aqui eu já havia feito o teste nessa máquina. Então, o que a gente vai ter? Lá no nosso arquivo de configuração do rsyslog, que fica em /etc/rsyslog, a gente vai descomentar algumas linhas e adicionar outras ao final para estar recebendo esses logs. Eu vou configurar aqui de uma forma bem simples para estar demonstrando mais a utilização do rsyslog. É importante ressaltar aqui também que é bem interessante vocês alterarem a porta padrão do serviço. Aqui eu vou usar 514 mesmo, mas é recomendado que vocês mudem a porta e façam firewall, deixando apenas as máquinas confiáveis informando o log. Porque pensa, se vocês deixam habilitado, eu posso simplesmente fazer um ataque ali, que eu vou estar fazendo o disco de vocês encher de log, e ficar rodando um script que vai ficar enviando log para vocês o tempo inteiro, até esgotar aquele espaço de armazenamento. Isso não vai ser interessante. Então, se eu vir aqui... Como? Nas aplicações eu vou passar como configurar lá um rsyslog para coletar do MikroTik lá enfim, dá para usar para várias situações. Sim. Aqui é uma configuração bem padrão, bem simples, que vai ser mais para armazenar dos servidores Linux. Então aqui o que eu fiz? Eu descomentei essas duas linhas, que é o módulo e MUDP, e essa outra linha para informar a porta aqui. Então, essa configuração aqui vai fazer ele escutar, ou seja, ele vai receber logs. E aqui no final eu adiciono algumas configurações. Por exemplo, eu vou criar um template chamado alllogs,
onde o hostname vai ser um diretório dentro de log e o nome do programa vai ser um arquivo.log. E aqui eu vou pegar todas as facilities e todos os níveis de log. O primeiro é a facility e o segundo é um nível, ou seja, que email.info vai para var log mail info. Mail.warn vai para var log mail warn. Aqui eu estou fazendo o quê? Tudo vindo de tudo vai para all logs, certo? E também a gente vai ter que configurar no nosso rsyslog defaults rsyslog. Aqui a gente vai ter que colocar o C, que é o modo de compatibilidade, e o R de remoto, para aceitar logs remotos. Então, a gente está aceitando conexões remotas e a gente tem que configurar nesse arquivo aqui. Então, a gente já configurou aqui nosso rsyslog, já está configurado, já deixei ele pré-configurado, mas para explicar para vocês a configuração. E agora no nosso laboratório, que vai ser o cliente, ou seja, ele vai enviar os logs para o primeiro, eu vou abrir o arquivo do rsyslog.conf. Aqui eu não preciso abrir a porta UDP, mas eu vou dizer que todos os logs, todas as facilities e todos os níveis, eu vou enviar para o IP 10.20.0.1 na porta 514. O que isso significa? Que eu vou estar me conectando com esse servidor e todos os eventos que acontecerem na minha máquina eu vou estar jogando para lá. Aí aqui eu também vou ensinar a fazer um log rotate. Só um momentinho. Deixa eu lembrar aqui o comandinho para enviar um log. Aqui na minha documentação eu tenho aqui para testar o logger, que aqui eu vou forçar um log no meu servidor. Aqui esse comando força o meu servidor a gerar um log. E se eu acessar agora /var /log, eu vou ter uma pastinha aqui chamada Debian Lab Aula, porque é o domínio dele. Onde é que eu configurei? Em /etc/hosts. Como eu não tenho um DNS autoritativo configurado aqui, eu coloquei aqui no hosts que esse IP aqui tem esse nome. Caso tivesse aqui configurado um reverso, ele ia estar utilizando esse mesmo, ia estar utilizando o reverso ali do endereço. Então aqui em Debian Lab Aula, eu recebi os logs do Gabriel, que estava rodando lá no outro servidor. Se eu der um cat Gabriel, vai ter aqui ó, o log remoto, que foi o comandinho que eu botei aqui. Então, esse servidor aqui agora gera logs dentro desse outro. Alguma dúvida? Eu já vou mandar para vocês. Na verdade, isso aqui eu vou mandar quarta-feira, que vai ser para que eu estou finalizando aqui ó, a revisão dela. Alguma dúvida em logs? Sei que essa aula foi um pouco mais rápida, então
Pode ser que tenha alguma dúvida aí. Nada? Por último, para não encher nosso disco de logs, a gente pode criar um log rotate. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma rotação dos logs e vai estar comprimindo, vai estar dizendo a quantidade que a gente pode ter armazenada. Por exemplo, aqui, ele vai fazer uma rotação diária com um tamanho de 3 MB no máximo por arquivo. Ele vai comprimir e então esse arquivo aqui de configuração, ele vai estar vai ser responsável pela rotação dos logs. Eu vou entrar aqui no diretório do log rotate, que é cd/etc/log rotate. E aqui vão ter as configurações para cada uma dos nossos logs. Então aqui tem uma configuração para o Apache, para PT, para o DPKG, e aqui eu criei uma para o Debian Lab Aula. Se eu vir aqui no Debian Lab Aula, vai ter essa configuração. Então, para esse diretório aqui, em todos os arquivos .log, ele vai aplicar essas políticas aqui. Então, eu vou passar por cima de algumas que são, por exemplo, vai ser uma rotação diária, um tamanho máximo de 3 MB, e vai ser comprimido. Isso é um básico que vocês precisam saber. E também ele vai rodar um PQ no rsyslog aqui no post-rotate. E essa é o conteúdo sobre logs. Eu não tenho problema, eu posso revisar depois na quarta-feira com vocês. Então, na quarta-feira eu reviso de novo essa parte com vocês. Eu queria mais passar essa bem por cima pra gente não se prender tanto na quarta. Então, e conseguir entrar bastante em discos, que é um conteúdo bem pesado. Então, se vocês verem aqui, vai ter do slide 15 ao 47 é só discos. Então, é gerenciamento de disco, criação de partição, RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 10. Então tá tudo ali nesses slides. E aqui também eu coloquei tudo como fazer na mão o RAID. Não vou usar ali ferramenta na instalação do sistema, nem nada do tipo, para vocês saberem como está sendo feito o RAID e depois da instalação do sistema não ficarem se perdendo para fazer um RAID ali por software. Essa dúvida aí, Saulo, vai ser sanada na aula de DNS. Então, não sei se tu tá na turma de DNS, mas lá vai entender bem o que é um autoritativo, o que é um reverso. Então, não te preocupa que esses termos aí tu não vai ter mais essas dúvidas depois da aula de DNS. Alguma dúvida? Certo? Eu sei que a aula de hoje foi um pouco mais corrida para a gente entrar no conteúdo. Vocês acharam que deu para compreender bem o conteúdo? Eu vou parar aqui a gravação primeiro, então a gente troca uma ideia.